Alô, meu povo! Tá aqui, sou eu, Rony Alan, do Instagram, Rony Alan, e dos Mal Casados. A Má mandou fazer esse negócio pra começar, eu não sei se eu tenho vergonha, não gosto de começar. Eu gosto só de ficar comentando coisas só, não gosto de ser host. Não dá certo. Oi! Olá! Ai, meu Deus, começamos bem. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso novo episódio do Mal Casados. Antes de mais nada, siga a gente nas redes sociais, que no caso, como sempre ainda, só temos o Instagram, @malacasados. Vai ficar fácil, né, gente? E lá... Posso falar? Pode. Obrigada. E lá agora já quer falar tudo, né? Mandou eu começar, agora quer falar. Caralho! E lá já tem o link na bio também para o canal do YouTube, que em breve, eu não vou falar quando, mas eu tô falando em breve, tá? Não cobra, caralho. Vai ter vídeo. É isso. Capaz de falar em breve já tem. Não sei. É o episódio de hoje, início da pandemia. Tan, tan, tan. Fran, põe um efeito aí, Fran. Saber se fomos infectados. Não da é? infecção de Portugal. Meu Deus. Gente, a gente vai fazer um podcast só sobre as coisas, as palavras, os jeitos, os bordões, as diferenças entre Brasil e Portugal, referente a palavras. Vai ser muito bom. Vai. Pois é, início da pandemia, meu povo. Enfim, chegou a pandemia aqui em Portugal. Enfim não, né? Já chegou já faz uma cota. Já tava, né, em alguns lugares, só não tava sendo divulgado. Obrigada, asiáticos, né, assim. Algumas más línguas que ficam dizendo que a gente que trouxe pra Portugal o coronavírus não foi a gente. Porque... Coronavírus! Nossa, quanto tempo que eu não falo isso. Meu Deus do céu. Pra quem escutou o podcast passado... Meu Deus. Isso é um adendo. Que eu esqueci de falar. A gente ficava berrando na moto quando eu via alguém na rua. A gente não, porque eu estava preocupado pilotando e só via vozes atrás de mim. Coronavírus! Cara, maturidade não tá tendo, né? Fazer o quê? Pois é, e aí? Motoboys que somos, estafetas que somos... Fazer ou não isolamento. Criança, para de brincar com o negócio. Tá fazendo barulho no podcast. Nem fez, ninguém sabia. Depois o Fran fica te xingando, né? Você não sabe por quê. O Fran é nosso editor do podcast, tá bom, Fran? Desculpa. Ele tá xingando porque a gente precisa comprar gravador e a gente é pobre, né? Então... Pois é, fazer ou não isolamento. E aí? Não, basicamente, como estafeta, Portugal fechou pro isolamento e a gente ficou com medo de não poder trabalhar. Só que acabou que foi o contrário, né? Os estafetas foram uma parte importante de Portugal para poder manter algumas coisas. Hello, Mr. Lincoln. Que é isso? Joey, Friends, sem referências. Meu Deus do céu. Então a gente, andou de moto, foi assim, as 2 primeiras semanas que fechou, a gente ganhou dinheiro. As 2 seguintes, caiu tudo de novo. Cara, é um misto de emoções que eu vou te falar real. Eu perdi cabelo real. Sério. Vou falar uma coisa aqui. Cai cabelo de tanto estresse. Minha pele tava toda cagada de tanto estresse. Porque você fala, pô, que da hora, agora tá indo, dinheiro no bolso, não sei o quê. Quem vem pensa que a gente tava rico, né? Mas nossa, sobrou €1. E aí... Aí na semana que vem, o ruim, né? O ruim também, o que a gente não comentou no episódio passado é isso. É muito instável, gente. Não dá. Por mais que, como é que nem o Rony falou, a gente aluga moto, a gente aluga conta e tal. Então, é muito instável. A gente não sabia se realmente era aquilo que tirava sempre. A gente ainda tava pegando as manhas. E aí veio a pandemia, você fala, putz, legal, né? Vai bombar de pedido. Realmente, bombou, mas só no começo. E aí você fica, fudeu, o país fechou. Tudo fechou, a gente não tem residência, né? Acabamos de tirar o documento e os estabelecimentos todos fechados, porque foi lockdown total. Quem tava lá ou foi mandado embora ou tava em layoff. A gente fala, e aí? Layoff. Vamos fazer isolamento ou não vamos fazer isolamento? A gente pode pensar em responder esse negócio. A gente já falou que não, a gente trabalhou. Estamos falando agora. Todo mundo fechou pelo isolamento e a gente trabalhou.
Como já dizia Drauzio Varela. É verdade. Né? Não, mas talvez não. Eu ia falar do Alzheimer também, mas tudo bem. Tá tendo. Mas até esqueci que eu ia falar. Pois é, então os mercados... Ignora, gente. Mercado, gente, ó o povo pra limpar a bunda, hein? Que não foi só no Brasil, não. Aqui também tudo. Real, cara. Mas o povo tem se muito preocupa. brasileiro aqui. Brasileiro vê a notícia aqui no Brasil. Tô comprando papel higiênico, compraram aqui também. Gente, a gente escutou na fila do mercado. Não. E a gente escutou em casa também. Não, a gente Não. chegou no mercado, tinha uma sessão que tinha acabado. A gente Eu tava em sei. Gaia. Não, mas eu falo assim, a senhora que morava lá na casa falou assim, não, eu comprei um monte de papel higiênico. Foi mesmo. E não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque nunca se sabe, né? Nunca Então eu se comprei sabe. um monte. Tal. Gente, como assim nunca se sabe? Você não sabe o quanto você caga, mas é real. Aí, tipo assim, você fala, gente, mas Sei lá, não tem outras formas de limpar a bunda, não? tem água na tua casa não, querida? Sei lá. Você não lava a bunda? Ai, Aqui tem costume de bidê ainda. Chuveiro? Tem um monte de bidê aqui. Chuca? Não? Deus do céu. Eu só sei que ela veio com um monte de papel higiênico e a gente olhou e falou, mano do céu. Tá bom, né? Que Gente, louca, não. surtada. E aí, Mas foi notícia, veio notícia do Brasil, o pessoal lá, tipo, entrou em desespero, aí aqui os brasileiros que estavam aqui. Aí no vem Brasil tô desespero. comprando tudo e compro também, em desespero. Gente, tá, coração, tá. limpando o bundão, né? E aí a gente foi no mercado, meu, prateleiras vazias. Foi. A parte galera de fez papel estoque geral. higiênico, tudo que era forma de papel. Eu só não olhei na Era parte tipo da assim, revista, mas tá bom. Carne, Mas, o pessoal meu, comprou pra caramba. Era uns negócios meio besta. Teve um cara aqui, e esse aqui foi verdade. Ele pagou mais de 7 mil euros, ele limpou um mercado. Ele comprou tudo que tinha no mercado. Era um mercadinho, era um Pingo Doce pequeno, lá perto de casa. E o mercado ficou fechado por uma semana. Retardado. Porque ele fechou tudo. Ele comprou tudo do mercado. E aí tiveram que refazer o estoque. Gente, pensar no próximo não precisa. não, e é tão burro porque ele deve ter... Né, se ele for um pouco mais inteligente, ele tinha que ter geladeiras pra guardar tudo. E semana seguinte tinha tudo no mercado de novo. Porque esse meio da pandemia, o pessoal acha que é apocalipse zumbi, acha que não vai, o mercado Mas não vai que reabastecer. ficou parecido, Não. ficou. Meu Ficou Deus, parecendo sabe? Tipo cidade- assim, Guerra Mundial Z. Não, ficou cidade deserta de Walking Dead. Caraca, meu, deu pânico, viu? Quando deu a gente, pânico. a gente andava na rua, Sério. era só as motos, só as estafetas, era a polícia e alguns Ubers que ainda tinham. E alguns idosos Não, aí esses eram que mais as engraçados. viaturas paravam e brigavam com os velhinhos. Tipo assim, vai pra casa, caralho! Não, a primeira vez que eu vi um velho tomar enquadro. Com um jovem passando do lado. É. O cara tava passando do lado a pé de boaça e o velho sendo quadrado. Porque, tipo assim, Maravilhoso. era aquele negócio, ó, evitem não sei o que, quem for jovem ainda pode sair uma hora ou outra, tipo, mercados estavam abertos, tá escrito ponto, não sei o É, quê. você podia Mas, passear assim, com um cachorro e É, tal. idoso era pra ficar em casa. Aí você via velho que, tipo assim, não quero. E saía andando só por andar, tá fazendo Velho exercício sendo andando, velho. sei lá. Velho sendo velho. E aí parou 2 policiais do lado do velho, tipo, e aí? Não, é que eu tava. Não, você tá indo pra onde? Encosta caralho! Meu Deus do céu. Matou o velho do coração já. Maneiro É Covid. que eu fui dar a voltinha. Voltinha pra casa. Volta Tá pro fazendo xadrez. exercício? Tem cachorro? Aí não teve, volta pra casa. Vai pro xadrez. Nossa, mas. E era velho. E os velhos que. Mesma coisa, velho é teimoso. É. Até os velhos começar a usar máscara aqui, nossa senhora. Demorou. Não, e a máscara usar certo, né? Só o que a gente falou que a gente ficou com medo, porque a gente ficou com medo, porque a gente tinha pegado o carinho. Foi os velhos do Lameira. Porque a pessoa mais nova do Lameira é o filho que tem na base de 60 anos. 150. Ele já tá acima dos 50, tá perto de 60 anos já. Do resto, tinha um velhinho. Sorteio, sorteio. Tinha um velhinho que a coluna dele deve parecer uma bengala doce quando sai no raio-x. Hoje Tão de curvado que ele é. ação. Não, o velhinho era A tão minha não curvado. tá tanto diferente. O velho era tão curvado que ele não conseguia olhar por cima do balcão. Ele entregava os negócios assim, a mão por cima assim, a cabeça dele tava embaixo. Lá. Muito relevante. Pois é, e aí os mercados ficaram totalmente vazios, desertaço, assim. Mas depois de uma semana repôs tudo e a gente voltou a fazer compra. O pessoal entrou em desespero, a gente comprou um pouco de pão, comprou algumas coisas, mas assim, a gente sabia, igual eu falei pra Má, carne vai sumir, mas tipo, tinha ovo, tinha umas verduras, a gente segura. O mercado vai se. Meu, Não, a e produção é muito outra? grande. É muita sacanagem, porque assim, é muita falta de compaixão. É. Você tem que pensar no próximo, cara. Na moral, você vai lá,
compra o negócio, compra tudo que você pode comprar. Beleza, mas você tem dinheiro. E a pessoa que não tem? E assim... Sabe? Tipo, tem dinheiro pra fazer que nem a gente. Tipo, a gente tinha o quê? 10 euros pra gastar por semana, na né? semana. E aí, porra, não tinha, entendeu? E você fala, caralho, fudeu. E aí, graças a Deus que a gente morava numa casa que tinha bastante gente, porque... né, aquela coisa, ia passando nos lugares onde achava, comprava e dividia. Porque era muito difícil. A gente até chegou a comentar na época que estourou a pandemia, né? Falou, vamos fazer uma vaquinha do que a gente tem, porque tava todo mundo numa situação merda lá na casa. Porque, querendo ou não, como a gente falou, né, no outro episódio, todo mundo da casa acabou virando estafeta. Mas os que tinham emprego foram afastados do trabalho, ficaram sem emprego, ficaram em layoff, então ganhava o valor pra pagar o arrendamento e a comida e acabou. Era isso que eu ia falar. Layoff aqui é entrar no INSS no Brasil, tá? E aí o pessoal se ajudava muito lá na casa, sabe? E aí todo mundo da casa ficou, e agora? A gente vai sair pra trabalhar ou vai todo mundo ficar em isolamento? Porque tinha gente na casa que era do grupo de risco. Então, por exemplo, tinha a Lu, que, né, ela já teve uma situação em que ela era, assim, tanto pela idade quanto pela condição de saúde dela, em risco. Tinha o Jorge também, que já tinha uma certa idade. Tinha o seu Ronaldo, que também já tinha uma certa idade. Não eram velhos, mas, né? Mas era tudo acima dos 50 para 60 que a gente fica preocupado, né? E querendo ou não, assim, já tinha aquelas coisas, né, da idade, já tinha certas patologias e não sei o que, então a gente ficava... E tinha criança na casa, né? A gente, querendo ou não, era aquela época que sabia mais ou menos o grupo de risco, mas tudo era muito duvidoso. Não tinha certeza de nada das informações ainda. Então, a gente ainda tava descobrindo, né? Ainda tava sendo falado como que era o contágio, como que acontecia, como que não acontecia, qual que era o distanciamento, o que tinha que fazer, o que tinha que deixar de fazer. Só se falava em assoar o nariz, beber muita água e lavar muita mão. Beleza, e passar o álcool em gel. E máscara que tava começando. E máscara que tava começando a ser obrigatória. Então, tipo assim, ao mesmo tempo que a gente falou, não, vamos todo mundo se isolar em casa, a gente caiu na real e falou, gente, a gente vai passar fome, tá ligado? Não, a gente tem que encarar e o máximo que pudesse cuidar. Mesmo porque, como graças a Deus a gente conseguiu esse trampo de estafeta, a gente não tinha que ficar em contato com ninguém. Então, por exemplo, a Ani ficava sozinha na moto, o Evandro ficava sozinho na moto, eu e o Rony ficava só nós dois. Mas ok, a gente, né, dividiu o quarto e tal, era tudo... Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. O Jorge não saía de casa, os outros meninos não saíam de casa, então assim, né, mantia ali o isolamento no quarto deles, mas quem trabalhava com a moto... Então se higienizar na hora que voltava, né? Sim, pegava os negócios lá na mão e tal, os alimentos, ou tinha... a gente parou de subir nos apartamentos pra entregar as comidas. Foi uma briga aqui em Portugal lascada. Foi, mas a gente tomava todo o cuidado também, porque a gente tinha que pensar no próximo, né, gente? Aqui, gente, diferente dos condomínios do Brasil, aqui condomínio é direto pra rua. Aqui é engraçado, o prédio, ali a calçada, você entra ali, tem um portão, você vai chamar a portaria, é na calçada ali. E é raro quando tem porteiro. Não, é raro. Geralmente é o interfone, a pessoa libera e você sobe. Só que a gente teve que começar a falar o quê? Que não podia, a gente não podia mais subir, porque a gente tinha contato, tipo assim, meio que indireto, mas com muita gente. Se a gente fosse bater na porta de todo mundo, se um tivesse o vírus, a gente ia passar pra todo mundo. E a escada, elevador, tinha muito prédio que não tinha elevador, ou o elevador tava quebrado, aí tinha que subir, aí, você tá lá com a mochila pesada, aí é corrimão, que você põe a mão pra poder ajudar, né, a subir, interruptor de luz também, querendo ou não. Tudo isso. Prédio. Se alguém tá infectado lá dentro, ia passar pra gente, que ia passar pra todo mundo. Então a ordem era porque a gente tinha que entregar na porta. Até umas ordens mais restritas, que era deixar no chão, no canto, e sair de perto pra pessoa pegar. Então tinha gente que a gente fazia isso, tinha gente que pegava pegava de luva numa parte do pacote, a pessoa pegava na outra. Mas muita gente não entendeu, reclamou e brigava com a gente, não queria descer porque queria receber na porta. Tipo, sempre vai ter cabeça dura e gente que não entende que a gente tava ali pra proteger eles. E eles estavam tipo, não, eu quero meu negócio na porta, sempre entregar na porta. Puta palhaçada. Que a gente tomou reclamação e todo mundo tomou nota baixa. E foi, nossa, gente, foi terrível. Dor de cabeça. A Glovo, por exemplo, impactava diretamente, né, com a nota que o cliente te dá. A Uber não é tão assim, mas a Glovo, impactava completamente. Então, vira e mexe, a gente recebia nota baixa. E quanto mais nota baixa você recebe, menos horário eles liberam pra você trabalhar. Então, assim, foi um sufoco mesmo, porque o pessoal não entendia. Você fica entre eu subo lá pra ter a nota pra trabalhar ou eu não subo e vou perder umas notas. Só como a gente morava com todo mundo, a gente resolveu que não ia subir.
a gente às vezes, né, meio que conversava com o cliente, forçava e falava, nós não vamos subir, eu não vou subir, pronto, acabou. Deixou aqui na portaria e tchau. Exatamente. Mas mesmo assim a gente acabou ficando gripado. Foi aquele do episódio passado, né? A gente essa comentou. gripe forte. Como a gente ficava, né, o tempo inteiro na rua, embaixo de chuva e tal, o sistema imunológico junto com o psicológico. A gente, né, ele mostrou que é bom, mas não aguenta a vida inteira, né? Exato. E aí a gente acabou ficando gripado, aí veio aquele medo e a gente não avisou nossos pais e ficou, não, imagina, tá suavão. E a nossa gripe, que a gente ficou com medo do quê? Aí quando a Má ficou forte na gripe, ela ficou isolada no quarto. Eu ia trabalhar, que a nossa porta era do lado da porta da saída. Eu já ia trabalhar direto. E às vezes trazia as coisas, não sei o que, pra ela comer. Já levava no quarto pra ela, tipo, O Evandro fez aquele chá lá com... Era cachaça, né? mel... Cachaça, mel e limão, gente. Qualquer mel boteco tem. É Cara, bom pra gripe. Mas ele virou pro Rony e falou assim, não, pede pra ela dar um gole. Vai melhorar. Gente, quem conhece a Marcela pessoalmente, sabe Olha se você, lá o que você vai sabe falar. Se você oferecer um pouquinho pra negocinho, ela vai. Tipo assim, se você oferecer um salgadinho, ela vai encher a mão. Se você oferecer um gole, ela vai dar. Isso, cara. Não, é que você gosta. Calúnia. Você é uma pessoa que oferece e fala, toca, pode comer, mas também quando te oferece, também come bem. Eu pelo menos, eu ofereço assim, você não quer não, né? Né, então. Aí eu falei pra ela, toma um pouquinho. Chocolate você oferece por educação. E por educação você não precisa aceitar. Obrigada de nada. Aí a pessoa virou um shot de cachaça. Não divide comida. Ela rouba do Rony. Vive está ligado. Cala a boca. Sim, eu virei o shot todo. Mas fiquei tinindo também no dia seguinte. Sabe o dia do pica-pau? Subiu aquele tema. Mas bateu lá em cima. A pessoa ficou com a bochecha vermelha, ficou toda vermelha. Eu dormi como um anjo. Isso era cachaça, era pra você tomar devagar. Marvada, pinga. Era pra tomar devagar. Já foi, né? Capotei. Você já dorme pouco já. Nossa, a difamação dá mais esse episódio. Tá legal, tá da hora. Você dorme pouco? Sou um panda mesmo, tô nem aí. Eu pronto. Então, e aí a gente acabou não avisando, né, de imediato pra nossa família, porque assim, a gente tava gripado, a gente não... Aliás, a gente tava resfriado, a gente não tava gripado, a gente não chegou a ficar com febre e tal, nem nada. Eu só naquele outro dia cheguei a ficar, tipo, metade do dia, que foi que ele falou que ele também me deu cachaça de manhã. Não foi nada mas sério. Mas foi assim, um dia só de cada um, que a gente ficou um pouquinho mais ali, mas... A gente viu que não era por causa dos outros sintomas que começaram a falar. A gente tava com sintomas de gripe mesmo. Só que infelizmente o pessoal da casa também pegou. Aí foi o Jorge, Nossa, foi a Filipa, foi a Lu, foi o Evandro. Eu acho que chegou pelo Evandro, eu lembro que chegou pelo Jorge. Pelo Jorge. Nossa, chegou pelo Jorge, aí passou pela Filipa, passou pelo Evandro, passou pra Lu. Nossa, aí foi pegando, foi reação em cadeia. Inteira. Mas graças a Deus ninguém pegou Covid, até onde a gente sabe, ninguém pegou Covid, nada aconteceu e graças a Deus deu tudo certo. Naquele momento já era só uma gripe forte só. E aí a nossa preocupação foi a nossa família em São Paulo, né? Porque a gente ficou com tipo, fodeu, e agora, né? A gente vai passar esse perrengue longe de São Paulo, longe da nossa família, nossos filhos, como que vai fazer e tal. Porque a gente tava naquela dúvida, se for corona mesmo, a gente vai ter que dar notícia, né? Não vai deixar ninguém sem saber, mas tipo assim, como que... A gente tava... Primeiro tentando saber o que a gente ia fazer, como é que a gente ia fazer, como é que ia saber, né? Então, e a gente começou a sentir como é que era aqui e ver que o Brasil tava muito mais despreparado que aqui. Foi isso que foi onde bateu mais o pânico, assim. Porque realmente. Portugal, nessa época de março, abril, ainda mais o Porto aqui, os casos estavam muito baixos. Tipo, Portugal conseguiu se segurar bem. Tinha a Itália, tinha a Espanha, tinha a França, tudo aqui do lado, tudo com surto. E aqui em Portugal, a gente, tipo, o presidente e tudo mais, os ministros, e conseguiram segurar bem a pandemia por um bom tempo, né? Sim. Não, e detalhe que quando a gente passava, né, tanto os estafetas quanto os profissionais da saúde, quando dava 10 horas da noite, todo mundo que, tanto nas casas quanto em condomínio, você escutava salva de palmas, assim, sabe? Então, porque, querendo ou não, quem era a linha de frente, além dos profissionais da saúde, éramos nós, os estafetas, porque era a gente que fazia essa transição aí de mercado, restaurante, para as pessoas comerem, que as pessoas não podiam sair, porque não estava podendo nem sair fazer serviço takeaway que nem tem aqui, né? Que a pessoa vai lá, compra no restaurante e leva para casa. Não podia, era isolamento total. Então, tipo assim, a gente também estava na linha de frente. E, cara, foi...
Eu me orgulho de ter participado disso. Não, foi demais. A gente me orgulho de ter Era participado. 10 horas da noite, eu lembro que quando eu vi Forte a primeira vez, a gente fez uma entrega. Eu lembrei da Ani. A Ani mandou um áudio. Ai, amiga, como eu te amo. A Ani mandou um áudio. Amiga, você sabe o que tá acontecendo? Nossa, eu tô me sentindo uma princesa, uma rainha. Porque eu parei aqui e eu dei o meu pedido pro cliente e aí todo mundo começou a bater palma. Foi na janela pra bater palma. Eu fiquei sem graça e fiquei dando tchauzinho. Cara, essa é a Niara. Então... Maravilhosa. Eu lembro que na primeira vez que a gente viu a salva de palmas, eu também não sabia o que era. Que foi nessa noite que a Niara mandou, que a gente também ficou... A Mac sabia que a Mac tinha lido antes, mas eu não tinha visto. E aí eu fiz uma entrega também, daqui a pouco começaram a bater palma. Só que a gente não tava numa rua igual a Niara, que o pessoal saiu, assim, o pessoal tava num prédio. E aquele alvoroço, o pessoal batendo palma, gente, o que tá acontecendo? Aí é aquela coisa, eu chorei pra caralho. Choro. Eu chorei muito, porque assim, eu sou formada, né, em enfermagem e diagnóstico por imagem e tal, e meu sonho sempre foi ser socorrista. Então eu sempre gostei dessa coisa de estar na linha de frente, de ajudar o próximo, sabe, de realmente abraçar as causas. E fazer parte, cara, dessa linha de frente também, como estafeta, foi sensacional, porque, tipo assim, não é que você se sente importante, mas você se sente fazendo a diferença no mundo, sabe? Você não é só mais um, você tá ali, tipo, pô, eu tô ajudando as pessoas, eu tô fazendo alguma coisa pelo mundo. É que assim... É fenomenal, pra cara. vocês entenderem melhor, aqui em Portugal, diferente do Brasil, não é só quando você quer comer uma besteira. Aqui... Eles são muito acostumados, mas muito, gente, muito demais, a comer, almoçar e jantar, até do café da manhã, né, o pequeno almoço, aqui em restaurante. É muito restaurante, é o dia inteiro em restaurante. Então, assim, o que acontece? Quando fechou os restaurantes, teve muita gente que não sabe nem cozinhar, as pessoas não sabiam o que fazer. Então, assim, não era só ir no mercado e comprar comida, porque não posso almoçar no restaurante. Por exemplo. Sim. E muito idoso. Também. Os senhorzinhos e tudo mais tem costume de ir naquele restaurante a vida inteira, comer lá, conhece os donos, conhece todo mundo. Então, assim, do dia pra noite, você não pode. E a única oportunidade era aplicativo. Então, assim, teve muita gente que era de idade, os filhos ajudando, aprendendo a usar aplicativo pra poder pedir a comida, porque eles não poderiam sair de forma alguma. Então, tipo assim, as estafetas foram essenciais aqui em Portugal pra poder levar a comida mesmo pras pessoas, levar o almoço. A gente levava muito assim, era porco assado com arroz, guarnição. Era tipo assim, era comida real mesmo. Era comida, não era só lanche. Então você via que lanche, você levava mais pra estudante, mais pra gente nova. Agora você via senhorinha que ia buscar na porta, a gente ficava de longe, né? Entregava e tal. Porque era, até que a gente tava brincando lá no Dia das Mães, que a gente comeu pra caramba, um dos pedidos foi que o cara comprou pra mãe dele, que ela nem sabia, que era porco com não sei o que, a gente foi levar na porta, a gente não tá conseguindo achar o endereço, aí quando a gente chamou ela, não, mas eu não pedi e tal, eu falei, não, foi o senhor tal, é meu filho, aí ligou pra ele na hora, mãe, te mandei de presente pra você almoçar, então tipo... Era nesse nível, porque eu não sabia se ela tinha feito almoço, então eu comprei pra senhora, porque eles moravam longe. Então, assim, foi essencial o serviço de estafeta. A gente se sentia, né? Não que tipo, se sentia assim, mas era algo importante que a gente tava fazendo. A gente tava contribuindo com o país. Isso foi muito gostoso, assim. Eu vou chorar. Oh, meu Deus do céu. Pois é, e aí com isso, né, como fechou muitas portas, teve muito desemprego. E mesmo quem tava em layoff, gente... Aqui no centro de Porto, o arrendamento, né, o aluguel é alto, querendo ou não. E a pessoa em layoff, às vezes o valor do layoff que ela recebe é do arrendamento, né? E não tem dinheiro para comer, então dobrou o número de estafetas. Não, e demora, porque ainda mais porque todo mundo saiu, é coisa de, dependendo... Igual a INSS do Brasil, vai receber daqui a 2 meses, 3 meses, então as contas vão começar a atrasar. E aí o pessoal começou a fazer conta da Globo, conta da Uber, a gente via gente com carro, muita gente com carro fazendo entrega. Carro, moto, Harley Davidson. Harley, sério, eram uns negócios surreal, mas era porque... umas motonas. Sim, porque o pessoal, tipo assim, né, aproveitava porque aí dava uma escapadinha, né, no lockdown, saía um pouquinho de casa... Mas era o que o cara tinha. Era o que bicicleta, muita. Patinete. Então, assim, o pessoal, deu um jeito e começou a trabalhar. E, tipo assim, tinha pra todo mundo, mas ao mesmo tempo deu uma caída. Não tinha mais. Deu uma caída. O que a gente lucrava, tipo assim, caiu 30%. Foi o que a gente falou. Na primeira semana, até perguntaram pra gente uma época assim, mas, vocês estão trabalhando de estafeta, vocês não estão ganhando bem. Foi na primeira semana,
do lockdown, da primeira pra segunda, a gente ganhou bem. Dali, choveu de estafeta. Gente, onde você parava um McDonald's, antigamente tinha 6, 7, tinha 20, tinha 15 na porta. E aí, tipo, de 90 euros que a gente fazia por dia, caiu pra 50. Dali assim, pra baixo. Então, os dias que a gente tirava já 70, a gente tirava 30. Foi gritante. Tinha dia que a gente ficava parado 3, 4 horas e não chegava pedido. O mais assim, né, que eu vi foi quando a gente viu um smartzinho que era 2 velhinhos, um dirigindo e a senhorinha do lado com 2 mochilas da Glovo atrás. Tipo, eram senhorzinhos fazendo entrega porque era o dinheiro que tava rendendo pra eles. Era. E aí, polícia em todos os lugares também. Nossa. Porque assim, aqui acontece que muitos feriados polícia e ambulância. Final de semana. Não, ambulância dava cada susto na gente, hein? Não, mas é porque dobrou. Aqui no centro tem bastante ambulância, né? A gente vê bastante ambulância, mas dobrou, triplicou de ambulância na rua. É porque aí, nossa, era uma tristeza. Como o Porto tinha pouco caso e qualquer mínima suspeita se ligava com a ambulância. Teve até um amigo meu que trabalha na obra que ele falou que, quando descobriu mais ou menos a mulher tava a senhoria dele lá tava suspeita, os caras vieram com aquela roupa mesmo de proteção, pararam a ambulância na porta, todo mundo se tranca no quarto que a gente vai cuidar dela, tipo. Foi nesse nível, assim, que era pra tentar conter ao máximo pra não chegar aqui. Mas tinha muito policiamento. Muito. Aí o que acontece? Nos feriados e finais de semana, pra não ficar visitando, não ficar andando, a cada... meio que se fosse divisa, assim, entre bairros, entre concelhos aqui que falam, né, entre cidades, tinha blitz policial, tinha parada de polícia. E, era muita polícia. Eles fechavam mesmo a avenida. Ainda mais a gente tava de moto. Aí tinha vez que já podia passar direto, que eles pegavam mais carro, porque quando eles viam que a gente era estafeta, eles deixavam passar. E só que aí quando começou a juntar muito estafeta, eles começaram a desconfiar. Porque tinha gente que pegava a mochila, gente. A mochila que você comprava por 20 euros, comprava a mochila e ia, tipo, passear, fingindo que tava fazendo entrega. Então eles começaram a parar todo mundo. Aí a gente foi parado mais uma vez. Os caras querendo e pede passaporte, pede não sei o que, pede não sei o que lá. A gente sem paciência, 10 horas da manhã. Foda. E aí uma coisa que pegou muito pra gente era o quê? Se a gente iria voltar pro Brasil ou não. Nossa, foi. Porque a gente tava com muito medo, né? Tanto na minha família quanto na família dele, temos casos de risco, né? Muitos casos de risco. Então, não só as crianças, que apesar que falavam, né, que criança... é a menor, assintomático, né? E tal, mas a gente tinha nossos avós, nossos pais, tios, tias, que infelizmente, né, acabei perdendo a minha avó pra essa merda dessa doença. Sim. Mas foi bem complicado, porque, nossa, pesou muito, muito pra gente voltar pro Brasil, porque a gente não sabia quando que isso ia acabar. É aquela coisa, a gente achava, vai durar um mês, é só uma gripe, não, daqui a pouco já resolve, já melhora, o país já volta ao normal, vai dar tudo certo. E aquilo foi prolongando, e a gente, caralho, o que a gente faz? A gente volta, a gente continua aí, nossas famílias lá no Brasil, metade falando, não, fica aí, porque aí é mais protegido, vocês estão mais seguros, porque aqui tá um caos. Ou a outra metade falava, não, pelo amor de Deus, volta, porque vocês estão aí sozinhos, Deus o livre, acontece alguma coisa, a gente não tem como ajudar. Inferno, cara. E assim, a gente pensava muito por quê? Porque os meus pais só estavam eles e a Sophie, né, que é a nossa filha mais nova. E tem também a mãe da Má, que tem a avó da Má, que também mora no mesmo quintal. E a gente pensando, se a gente estivesse no Brasil, a gente pegava o carro, fazia mercado pra elas, fazia tudo pra elas, elas não precisavam sair de casa, fazia pra todo mundo. Então a gente ia estar lá ajudando todo mundo. E a gente não podia porque a gente tava aqui. Então, nossa, gente, eu falo pra você, todo mês, eu não sei se é porque a gente tá pandemia, que a gente passou por muita coisa aqui, mas todo mês você pensa em voltar, não tem jeito. Sempre vai acontecer alguma coisa. É aquela coisa que a gente... Então, mas a gente pensa em voltar não por a gente. Não por nós. Por a gente ficou estranho, né? Não por nós, mas tipo assim, pela nossa família, do quanto a gente poderia ajudar se a gente estivesse lá, entendeu? Não que a gente, estamos sofrendo, não aguento. Não, porque a gente, se vira, dá um jeito... Igual a gente já falou, a saudade é o pior. Mas tem hora que mata a saudade com vídeo. Tem hora que você se distrai, vai fazer alguma outra coisa e segue. Mas quando, você começa a ver que as pessoas que você ama estão em certo risco, gente, nossa senhora, você repensa tudo. E aí teve o caso que meus pais pegaram Covid, né? Não, os nossos pais pegaram. Foi todo, tipo assim, foi nessa hora que a gente falou, tipo, só que assim, a gente sabia o quê? Se a gente voltasse, a gente ia ter que ficar 15 dias isolado
pra esperar passar o tempo ali da nossa volta, né? Da gente não estar infectado no voo, pra aí sim voltar. Então, tipo assim, eles já estavam infectados. A gente, tipo, e a doença que dura 15, 20 dias, né? E graças a Deus foi que durou, porque não deu nada mais, né? Pros nossos pais, no caso. Mas assim, a gente falou, se a gente voltar, eles vão já estar se curando e a gente vai ter que ficar em isolamento, não vai estar pra ajudar nessa época, não tem muito o que fazer. O mais... Calma. O mais foda foi, infelizmente, ter que trabalhar depois de ter perdido minha avó. Porque a gente nunca acha que vai acontecer na nossa família, sabe? E aí a gente vê, tipo, por mais que eu estivesse lá, eu não ia poder ajudar de verdade. Sim. Porque a gente não pode visitar, a gente não pode ajudar, porque ela tava na UTI, ela tava entubada, então a gente não podia fazer nada, mesmo que a gente estivesse lá. Então, é um misto de... Porra, eu quero estar lá, mas se eu estivesse lá, não ia poder fazer nada. A gente tem que usar muito a lógica aqui, porque se for pela emoção, você volta, não sei o que, mas você vai chegar lá e é que a gente pensava, chegar lá a gente vai fazer como? A gente não vai fazer. A gente não vai fazer nada. Não tem o que fazer. A gente vai ficar de longe, só um pouco mais perto, mas da mesma forma de longe do que a gente tá aqui. É foda. Então, meu, foi essa doença, tipo, quando começou a passar pra nossa família, a gente tinha que, sei lá, ser muito forte aqui, sofria aqui, tentava, meu... Sabe, dia após dia. E nesses dias era um negócio que assim, o dia passava e a gente nem reparava, a gente só se preocupava e conversava. E a gente trabalhava e eu nem lembro dos dias da gente trabalhando, eu só lembro da nossa preocupação com todo mundo e de, meu, sei lá, se a gente tivesse melhor, conseguia, nem que se fosse pedir coisa daqui pra lá e mandar dinheiro, mandar qualquer coisa. Gente, tipo, qualquer coisa, sei lá, a gente sempre fica pensando pra poder ajudar. O pior é que não tinha nem como voltar, né? Porque não tinha voo, não tinha nada. A gente não podia fazer nada. Tipo, bateu o desespero também por isso. Porque a gente falava, caralho, tipo, se fosse pra voltar, a gente já teria que ter voltado. Mas no meio da pandemia, não tinha nem avião. Então você fala, caralho, vou chamar a Guarda Nacional pra me tirar daqui, porque... Não tinha avião, então você literalmente tá preso num lugar que você queria estar com a sua família, que você queria estar dando um abraço em quem for, e não tinha como voltar. Não. A gente até, alguns dos casos que falavam, tipo, repatriamento, tipo, pedir mesmo pro governo pra, tipo, o avião voltar, não sei o quê. Aí, você vê as notícias, em Lisboa tinha uma fila fora do aeroporto de mais de 100 pessoas dormindo no frio, que era pra tentar pegar esses voos de repatriamento. Então, assim, a gente viu que mesmo se a gente fosse tentar da última forma que fosse, ser, tipo, quase que enxotado daqui, tinha uma fila de mais de 100 pessoas, sabe? Tipo, sei lá, que encher 2, 3 aviões e nada era certo. As pessoas estavam há um mês, 15 dias lá, 40 dias, esperando, assim, uma resposta, porque eles nem sabiam se iam ou não, mas eles estavam fazendo aquilo que era fazer um certo volume pra pressionar o governo. E é isso. Então a gente falou, vamos ficar por aqui e, meu, a gente sofre com eu e você, o dia que não estiver bem a gente volta mais cedo, a gente se distrai e, meu, e vida que segue, porque... E aquela coisa, eu preferia estar na rua, sabe? Tipo, o Rô até falou, fica em casa e tal. Eu falei, não, eu vou pra rua, porque se eu ficar aqui dentro eu vou pirar. Pelo menos na rua a gente vê as pessoas, vê o céu... Sabe, já tinha dado uma parada no tempo, assim, em questão de chuva e frio e tal. Tava começando já o calorzinho, né? Tava começando a primavera, então, tipo... Eu falei, eu preciso ver a natureza, eu preciso ouvir os pássaros, porque se eu ficar dentro de casa eu vou pirar. Então, prefiro 1000 vezes ficar chorando na garupa da moto e... O que ajudou a gente bastante nessa pandemia, sendo estafeta, é que a gente não sentiu... Sério... Esses 6 meses de começo, né? Tipo, a gente não sentiu a pandemia mesmo porque a gente tava todo dia na rua. Então, assim, a gente tava o tempo todo pra lá e pra cá, de noite, de manhã, e conversava com os amigos, que eram outros estafetas, que eram os únicos amigos que tinha na rua. Mas, assim, a gente acabava conversando e a gente não sentiu tanto por conta disso, porque a gente ficava muito na rua. Porque se ficar em casa, nossa, tipo assim, se vocês estão em casa, já sofrem, a gente tá muito longe de vocês, gente, sabe, não é tipo, nem se for passar de carro na porta da tia, assim, só pra olhar lá pra dentro. Não, você não pode, você tá 10 horas de voo de distância, é muito longe.
Não tem o que fazer. É isso. E aí a gente ficou, né? E aí, Estamos aqui ainda na pandemia, né? no segundo lockdown. E é isso. Que agora que Portugal estourou bastante, né, a pandemia, diferente do primeiro lockdown. Agora voltou, subiu os casos, bateu recordes do primeiro lockdown e da primeira onda e estamos em lockdown de novo. Mas aí, agora está no próximo podcast e próximos vídeos, futuros vídeos que vem por aí. Pois é, desculpa a emoção aí, galera, foi mal. não teve como conter. Meu amor. É isso, um beijo, até o próximo episódio. Até o próximo, gente. Falou.